Por respeito às Forças Armadas e aos combatentes da luta de libertação, as coligações eleitorais guineenses PAI Terra Arranca e Aliança Patriótica Inclusiva decidiram adiar as manifestações de rua contra o que consideram ser falta de liberdades e abusos no poder na Guiné-Bissau. As duas coligações prometeram, no entanto, retomar o protesto a seguir às celebrações deste sábado, Dia das Forças Armadas, e também dia em que se vai celebrar o 51º aniversário da independência do país. Participam neste causa e efeito Augusto Gomes, secretário da coligação eleitoral API, Cabas Garandi, e o jurista Nexus Faria. Muito obrigada aos dois pela presença. Augusto Gomes, comece por si. Consegue-nos já dizer quando é que serão retomados os protestos? Bom dia. Agradeço pelo convite que nos foi formulado para participar nesse programa. Eu fui indigitado para representar a coligação eleitoral Aliança Patriótica Inclusiva Cabas Garandi, através do seu vice-presidente, Dr. Bassirou Dia, o ex-primeiro-ministro do governo da República da Guiné-Bissau. E é com grande prazer que nós estamos aqui nesta representação para participar neste programa. Portanto, voltando para a sua pergunta em concreto, quando é que serão retomados os protestos? Os protestos não foram suspensos, estão em curso. Há um programa que nós temos, um programa deslizante, que a gente, portanto, a coligação vai, portanto, implementar ao longo dos tempos. Este programa já teve o seu início, mas deveria, portanto, vai continuar a de quinta-feira a sábado estava prevista a realização de uma série de manifestações e decidiram adiar, até devido à realização das homenagens aos militares, aos combatentes da luta de libertação. Podemos esperar logo no início da próxima semana que estas manifestações aconteçam? As manifestações de rua, sim, estas foram suspensas, estavam agendadas para os dias 14, 15 e 16, foram suspensas para serem retomadas a partir do dia 17. Nexus Faria, sobre manifestações, algo importante aconteceu esta quinta-feira. O presidente Sissoko voltou a permitir a realização de manifestações. A liberdade de protesto estava interdita desde o início deste ano, desde janeiro. Isto é uma boa notícia? Não, mas em primeiro lugar, se calhar eu deveria cumprimentar a Flávia, cumprimentar o Dr. Augusto e deixar uma nota muito breve, de 30 segundos. Saudar o povo moçambicano, mas principalmente a sua juventude. Dizer mais de que estarmos solidários, a juventude guinense não só apoia, como estamos a tirar boa referência daquilo que está a ser mesmo agora a ação da juventude moçambicana. E respondendo à sua questão, a liberdade de expressão na Guiné, de manifestação, nunca foi suspensa. Porque foram acontecendo... Sim, houve um impedimento, mas um impedimento inconstitucional. É isso que está a acontecer atualmente na Guiné. E repara que os partidos, quando decidiram tomar a iniciativa de convocar as manifestações para o próximo sábado, coincidindo com a data das Forças Armadas, 60 anos das Forças Armadas, o próprio general das Forças Armadas, Biaga Nantão, fez questão de pronunciar no sentido de dissuadir essa manifestação, como se o direito de manifestação dependesse da autorização dos poderes públicos, e não depende. E repara que não estamos perante estado de sítio nem emergência, para que esses direitos, no mínimo, possam ser limitados ou suspensos. E a pergunta que se faz aqui, e por que é que nós estamos a viver esse estado? Eu acho que nós já desde há muito tempo vimos fazendo retrato daquilo que vem sendo a realidade guinense. É que a Guiné está, de facto, a caminhar para aquilo que nós não esperávamos, a caminho de uma ditadura, em que vai se afastando a lei e vai se imperando a vontade de um soberano que se considera o detentor de todo o poder na Guiné-Bissau. É isso que está a acontecer. E quando é assim, não existe qualquer margem de possibilidade de reclamar qualquer que seja direito. E repara que na Constituição da República da Guiné-Bissau, artigo 54, direito de manifestação é um direito que tem aplicabilidade imediata, não depende da autorização do Estado. Tem que se informar, mas informar não é autorização.
E aquilo que está a acontecer atualmente na Guiné é que parece que o Estado tem uma vocação de criar uma nova regra quanto ao direito de manifestação. Então, quando Sissoko anuncia agora que volta a permitir as manifestações, o que é que pretende com isto? Mostrar que também está interessado em entrar num período mais calmo e apaziguador, de diálogo, Repara, a sua observação na sociedade guineense? A sua observação é muito interessante. Então, será o Sissoko a pessoa que tem que permitir o direito à manifestação ou a Constituição? E talvez isso responda muitas coisas. Eu acho que é a Constituição. A Constituição é que garante os direitos, não o Sissoko. Porque o Sissoko também, o próprio seu poder, resultou da Constituição. E o exercício desses poderes está limitado à Constituição. E o direito à manifestação não é um poder que está dentro da esfera de competência de regulação do Presidente da República. Não é o Presidente da República que decide se haverá ou não as manifestações. E, portanto, isso vai sendo mais uma dos deslizes do Umar Sissoko Embalo, acreditando que tem capacidade ou poder ditar o direito das pessoas, nomeadamente liberdades e garantias dos cidadãos. Isso não tem e não se pode permitir isto, porque permitindo isto, de facto, vai-se caminhando para aquilo que é consolidação do poder portanto, agora é perceber absoluto do Sissoko. Como é que se sai desta situação. Augusto Gomes, o que é que esperam que aconteça na sequência dos protestos que têm programados? Nós esperamos poder, portanto, exercer esse direito. Se a situação prevalecer, nós não estamos a ver que isso mude facilmente. Depende, sim, do trabalho que, de facto, nós estamos a fazer, nossos políticos, nós com as nossas instituições políticas, agora em coligação, isso já é uma boa estratégia, não é? As duas plataformas, Pai Terra Arranca e Cabas Garande, têm aqui uma oportunidade, não é? Para poder levar a efeito portanto, essas reivindicações no sentido de resgatar o Estado de Direito Democrático. Portanto, é uma conquista ao qual nós estamos, portanto, empenhados a levar a efeito e esperamos, de facto, chegar a um bom fim. Portanto, levar para que o atual regime entenda que não há alternativa portanto, a um quadro de Estado de Direito Democrático para poder continuar o processo da governação política do país e a promoção do desenvolvimento. Portanto, quando estava a falar aí com o meu conterrâneo, quem eu cumprimento, aproveito para cumprimentar, o facto de o Presidente da República vir dizer que agora vai permitir as manifestações, o problema exatamente está aí, que quando as pessoas em representação das instituições se confundem com as próprias instituições ou as próprias leis, aí é que, de facto, o grande problema do nosso país. Portanto, o Sr. Presidente da República não pode querer substituir a Constituição, ou seja, ele mesmo a mudar as coisas para a esquerda, para a direita, conforme lhe convém. Portanto, a Constituição e as leis são para ser respeitadas e não podem depender da vontade de quem estiver à frente de uma outra instituição. E se isso não acontecer, o que é que os partidos da Guiné-Bissau pretendem fazer ou continuar a fazer? Continuar a protestar até que seja reposta a ordem constitucional na Guiné-Bissau? É exatamente isso. Portanto, não há alternativa à democracia no nosso país. E esse direito dos povos poderem, portanto, lutar pela sua afirmação é o que nós estamos a fazer e nós estamos em crer que o próprio Presidente da República, estando já quase no fim do seu mandato, possa compreender que quem ordena é o povo e ao qual não tem condições de enfrentar e vencer a todo o tempo. Chegará o fim em que o povo ficará por cima e será, portanto, quem irá decidir o seu futuro, se quiser. Nexus Faria, eleições legislativas antecipadas, adiadas, vamos aguardar para perceber qual será
a nova data, não há marcação de eleições presidenciais. O mandato de Sissoko termina a 27 de fevereiro do próximo ano. Na sua perspectiva, e tendo em conta a sua primeira intervenção nesta conversa, acha que poderemos ver acontecer na Guiné-Bissau uma mobilização popular? Já se tem falado bastante disso, mas ainda não aconteceu, numa mobilização popular como está a acontecer neste momento em Moçambique, convocado obviamente por partidos políticos. Não? Com certeza, obviamente. Duas notas. Vamos à primeira. Repara, quanto às convocações das manifestações, parece-me que a única saída viável para encarar o Sissoko e combate ao regime de Sissoko, porque, repara, ainda recentemente estive a conversar com um colega na faculdade, disse-me, olha, nós temos que procurar estabelecer diálogo para evitar os danos acentuados. Eu pergunto, Sissoko parece uma pessoa sensível, aberta ao diálogo? Não. Pelo que tem demonstrado durante os seus 5 anos de mandato, não está aberto ao diálogo. A única coisa que impera é a sua vontade. Então, nós temos mecanismos constitucionais, que é direito de resistência e de não obediência às leis, às ordens ilegais, e tem que se fazer uso disso e tem que se aproveitar disso ao máximo para pôr fim àquilo que são as orientações ilegais do Marcio Sissoko Embalo. Agora, vamos o primeiro ponto que eu falava aqui, parece-me que é mais interessante de todos, quanto às eleições legislativas. Repare, eu já disse noutro fórum, eleições legislativas é um não assunto. O Sissoko quer desviar a atenção do debate público para as eleições legislativas. Uma vez que a Assembleia foi dissolvida inconstitucionalmente. Não, a Assembleia exatamente não foi dissolvida. O erro parte-se exatamente daí. Não foi. Se é inconstitucional significa que não foi, de acordo com o artigo 8 da Constituição da República da Guiné. Então, aquilo que existe é o impedimento dos deputados de entrarem na Assembleia da República para retomarem o normal funcionamento da Assembleia. E o que é que se tem que fazer? É exatamente exigir que o Sissoko convoque as eleições presidenciais, porque nós já estamos no período para a convocação das eleições presidenciais. A Constituição diz que o Presidente tem competência de convocar as eleições, remete para a lei eleitoral, mas a lei eleitoral diz que o Presidente tem que convocar eleições 90 dias antes do seu mandato. E nós já estamos nesse período. O Sissoko tem pretensão de fazer 6 anos de mandato. Isso é conforme a Constituição? Obviamente não. E aquilo que nós temos que fazer nesse momento é pegar o Moçambique e a juventude moçambicana como referência. Seguir como exemplo. Exatamente, e fazer essa mesma ação lá na Guiné-Bissau. Nexus Faria, obrigada pela opinião, obrigada também pela participação de Augusto Gomes. Tenham os dois uma boa noite. Obrigada. Irmãos, um hobby é jovem e dá um gosto. E dá um gosto de ouvir, sim senhora, e foi simplesmente espetacular. E na sua explicação, e mostra claramente de como e domina assunto que pudo em análise, e é muito importante, irmãos. E este tipo de jovem, agora que não é jubil, né? Jubil quer dizer, dá-me vontade, dá-me prazer, e emocionando até um certo ponto, e fazem acreditar de como a Guiné-Bissau está ainda totalmente perdido, não tem ainda jovens que têm a capacidade acima do normal e que está preparado para defender direitos humanos, para defender leis do nosso país. É muito importante, irmãos. Explica a coisa de forma clara, de forma simples, sem guingui e sem curva, né? Então, e simplesmente a mim que me estiva perigoso para motivar a jovem, vou motivar, vou gabar, vou explicar, vou contar-lhe como está no bom caminho, para seguir que é o bom caminho, de defender puramente direito, né? De defender que lei, aquilo que jovem fascina esse vídeo. Sim, senhor, para Deus abençoar, né? Seguindo esse bom caminho, vamos ter um bom futuro para frente. Explica a coisa de forma simples, claro, baseado naquilo que realmente está escrito na lei. Para Deus abençoe, meus irmãos. Vou partilhar esse vídeo, vou escrever comentário, vou contar o que eu vou pensar em relação a aquilo que eu vou acabar de ouvir esse jovem. E para Deus abençoe vós. Vou subscrever o canal, vou partilhar todos os vídeos que não está partilhar com vós e vou subscrever também no canal. Não só esse, soma Voz de Bissau e soma, nesse caso, no História. Tem que outro canal, 3 canal, que luta em no História.
ou subscrever também. Vamos estar junto.